sou a professora Rosimeire, secretária municipal de Educação e Cultura de Santa Helena de Goiás. Nós viemos aqui hoje trazer para os nossos professores, para as nossas professoras, os nossos agentes de apoio, os nossos professores de reforço, os professores de educação física, enfim, todos os regentes, todas as pessoas que trabalham na educação de Santa Helena de Goiás. Estamos aqui com muita alegria para falar para vocês que nós teremos hoje, agora, às 8h30, uma palestra com a professora doutora Zilda Mendonça, aquela professora Zilda que já está acostumada a fazer as nossas palestras na abertura dos nossos planejamentos anuais. Então, como nós estamos em época de pandemia, como nós estamos comemorando um ano de trabalho diferente, de trabalhos atípicos à nossa cultura, à nossa formação, que seriam essas aulas online. Em homenagem a esse ano de trabalho diferente, a professora Zilda vai nos dar uma palestra, vai fazer uma palestra conosco a respeito desse período de pandemia, né? A docência em época de pandemia, o fazer dos professores em época de pandemia. Então, eu dedico essa palestra a todos os professores e a todas as professoras e a todas as pessoas que estiverem envolvidas com a educação em Santa Helena de Goiás. É uma formação de professores. Essa palestra é uma formação de professores para nós, né? Então, para não me estender muito, porque o foco hoje é a professora doutora Zilda, com a sua palestra, eu vou agora tentar resumir o máximo que eu posso o currículo da professora, né? É um currículo muito extenso, mas nós estamos tentando aqui diminuir o máximo que pudermos, né? Para falarmos a respeito da vida da professora Zilda. Acho muito importante, embora nós já a conhecemos há muito tempo, mas é importante que nós tenhamos conhecimento da vida profissional e da vida social, humana da professora Zilda. Zilda Gonçalves de Carvalho Mendonça, natural do município de Rio Verde, Goiás, possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Educação também pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora titular aposentada da Universidade de Rio Verde, atuou como diretora da Faculdade de Pedagogia por 6 anos. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores e ensino superior, atuando principalmente nos seguintes temas: formação docente, metodologias de ensino, competências pedagógicas, e é autora de 2 obras: História da Formação Docente, a singularidade da Escola Normal de Rio Verde, e Extensão, uma política de interiorização da Universidade Federal de Goiás. Ela publica artigos pela editora Rede Sem Fronteiras, com distribuição para 28 países. Pesquisa e escreve artigos publicados em revistas científicas e são apresentadas em congressos na área da educação no Brasil e no exterior. E também é autora de capítulos de livros na área da educação. Atuou como supervisora pedagógica municipal na gestão Selva Campos Monteiro, como professora em todos os níveis de ensino em escolas públicas e particulares, como voluntária em projetos assistenciais ou ligados à educação, em curso de formação de professores, em curso de formação profissionais. Profere palestras sobre temas ligados à educação e formação humana em geral. Coordenou o projeto Violência Sexual contra Meninas. As interfaces desse processo nos contextos da educação, psicologia, saúde no ensino fundamental, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Goiás. Ela é vice-governadora da representação distrital do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais, no estado de Goiás.
Ela é membro vitalício da Academia de Letras do Brasil, onde ocupa a cadeira número 15 da Academia de Letras do Brasil, seccionada Goiás, tendo como patrono Carlos Drummond de Andrade. É membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na cidade de Rio Verde, Goiás. Ela é presidente coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Atualmente trabalha na produção de mais 2 obras. Então agora eu vou deixar as nossas palavras com a professora doutora Zilda Mendonça, né? Para que ela possa fazer a sua palestra, para que ela possa conversar conosco de uma maneira bem simples e bem singular, como é característica dela mesma. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer imensamente o apoio que o Dr. João Alberto, nosso prefeito municipal de Santa Helena de Goiás, nos deu, incentivando, apoiando a cultura em Santa Helena, a educação em Santa Helena. Dr. João Alberto é uma pessoa que é muito voltada à educação, que é muito voltada à cultura em Santa Helena. Portanto, é de muito bom grado que ele nos acolheu nessa iniciativa de trazer a professora Zilda novamente em Santa Helena, né, para proferir uma palestra para nós de motivação à docência em época de pandemia. Fique com Deus, todos vocês, fiquem com Deus, todos vocês. E, professora Zilda, seja muito bem-vinda à nossa cidade de Santa Helena de Goiás. Obrigada. Obrigada, professora Rosimeire, pela acolhida, e aproveito também a oportunidade para agradecer à Prefeitura Municipal de Santa Helena, à Secretaria Municipal de Educação e a todos os professores que se fazem presentes para me ouvir mais uma vez, e dessa vez falando de algo que está no nosso dia a dia, a nossa docência em tempo de pandemia. Muito obrigada por me convidar mais uma vez, acreditar na proposta de que eu posso fazê-los refletir um pouco mais sobre este tema, um tema que é tão atual, tão abrangente e tão necessário. Para a gente começar a conversar, eu pensei em organizar alguns slides para me disciplinar, porque vocês sabem, eu sou prolixa. Se eu começo a conversar, se eu começo a falar, eu vou com vocês aqui até a tarde. Nós vamos conversar o dia todo. E para a gente conversar sobre este assunto, eu preferi me organizar com alguns itens que eu considero imprescindíveis para a nossa reflexão. O primeiro deles é detalhar o contexto atual que nós vivemos, mas de uma perspectiva que vocês já conhecem. Nada que vocês não saibam, apenas para a gente pensar e pontuar. O contexto atual é marcado por desafios. Desafios, dúvidas e incertezas. Quem falar para mim que hoje está tranquilo, não está conectado com o tempo atual. Isso é certo. Hoje nós vemos desafios em relação a todas as questões. Desafios para viver, desafios para trabalhar, desafios para estar saudáveis, desafios para aprender e para ensinar. Isso tudo fez com que a nossa carga de trabalho aumentasse na escola, fora da escola, de tal maneira que cada um de nós acaba que continua o trabalho mesmo fora do horário de trabalho. Para isso tudo acontecer, nós também convivemos com a falta de formação de professores e de mais servidores da educação. Ninguém fez uma letra, não se preparou, não se formou, não teve nada a respeito que nos ensinasse a ser profissionais, ser ensinantes em época de pandemia e de forma digital, e não tem nada que faça isso. Outra questão que precisamos pontuar, os alunos que nós temos, muitos deles não têm acesso à internet. Moram com suas famílias, muitas vezes apenas com um aparelho celular para todas as crianças da casa.
Isso gera uma série de incômodos, uma série de trabalho, uma série de problemas e que a professora, com certeza, vai ter que ter jogo de cintura para resolver, juntamente, é claro, com a escola e com a secretaria. Outro ponto interessante desse contexto são as famílias que não conseguem dar suporte aos filhos. E não conseguem dar suporte porque ninguém pensava que precisava de aulas remotas. Então, as famílias não têm nem para si e nem para contribuir com esse processo educativo que agora se faz presente. E isso tudo gera a evasão escolar, que é um problema, um mega problema, que os governos de todas as esferas, as secretarias e as escolas estão enfrentando. Esse contexto nos leva a pontuar algumas vivências que estamos lidando. Dentre elas, a questão que nós precisamos chamar, sublinhar, aprender a lidar com tecnologias e torná-las aliadas no ensino-aprendizagem. Colegas, todos nós precisamos agora aprender a lidar com tecnologias que antes a gente não conseguia sequer imaginar em nossas vidas. E precisamos transformar essas tecnologias, todas ligadas à internet, a recursos que antes sequer imaginávamos que fariam parte de nossas vidas. Porque agora essas tecnologias precisam ser as nossas aliadas, tanto para o ensino quanto a aprendizagem. Outra vivência que estamos experimentando neste momento é a administração das emoções decorrentes desse tempo pandêmico. Administrar as emoções porque hoje nós temos professores tendo que apresentar aulas remotas doentes. Eles estão doentes e trabalhando, porque não tem outra coisa, não tem outro jeito para fazer. Existem professores que estão trabalhando, tendo que conviver com as emoções de ter perdido parentes, entes queridos para a pandemia. Da mesma forma, nós temos os alunos doentes precisando assistir aulas. Alunos que estão convivendo com a dor da perda de parentes, de amigos, de pessoas próximas e também precisam continuar na escola. Todos com as emoções à flor da pele, todos tendo a maior dificuldade do mundo para lidar com cada coisa nova, com cada sentimento novo que é apresentado. Neste contexto, outra vivência que temos exercitado é o estudo e o entendimento de particularidades das aulas remotas. Como já foi dito, ninguém sabia como realizar isso. Ninguém sabia como fazer uma aula remota, ninguém estudou, ninguém tem um compêndio, ninguém tem um livro didático, ninguém tem nada, né? Um manual que orienta como é que deve ser feita a aula remota para alfabetizar, para cuidar de crianças que estão iniciando no ensino fundamental. E diante de tudo isso, o que é que a gente constata? Em todos os lugares, nos lares e nas escolas, faltam estruturas que deem suporte para esse tipo de trabalho, para esse tipo de estudo e para esse tipo de ensino. E o tempo agora é um tempo diferente. Um tempo diferente porque agora o tempo e o espaço de estudar é o tempo e o espaço onde a gente encontra pessoas que querem ensinar e alunos que querem aprender, sem muitas vezes ter a cronologia de um relógio que pode dizer agora é hora da escola e agora é hora de descanso, é hora de brincar. Também nessa direção, acabamos por conviver e ter que aprender linguagens para a abordagem de toda essa situação que estamos vivendo. E são linguagens que precisam ter carimbada nelas a empatia, o desejo de fazer do outro melhor, o desejo de passar um sentimento bom, o desejo de fazer com que as pessoas se tornem mais gente, mais humanas. Além da linguagem técnica, científica, que precisa ser modelada para a abordagem remota.
Outra questão importante que a gente vive agora, a lousa foi substituída por plataformas online, vídeos, mensagens virtuais, que nós usamos em tudo aquilo que a gente dispõe. Na maioria, nós utilizamos os celulares, que é o recurso mais próximo de todo mundo. Observamos que tudo isso compõe um contexto agora distinto, diferente, diverso para cada um. Cada um vive, cada um percebe, cada um faz, cada um se organiza dentro daquilo que parece ser da sua propriedade. Nesse contexto, os professores também precisam adaptar os conteúdos. Os conteúdos precisam ser adaptados para o ensino remoto e para o ensino presencial. Precisam ser adaptados de forma que a criança possa aprender e que as famílias possam ajudar as crianças quando assistem às aulas remotas. Esses conteúdos precisam ser adaptados juntamente com recursos e técnicas que facilitem essa aprendizagem. Muitas vezes com professores ensinando a construção de recursos lá em casa para os pais ajudarem os filhos na aprendizagem de determinados conteúdos. E outra vivência que tem nos marcado são os saudosismos. No meu tempo era assim. No meu tempo acontecia, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, como a aula era diferente. Como era tão interessante encontrar o aluno, receber o abraço, receber a palavra. A gente observa que muitas vezes o aluno nos chamava na sua cadeira, às vezes só para a gente chegar perto, só para a gente tocá-lo, só para nos olhar de perto, porque aquilo lá fazia dele alguém melhor e fazia com que ele tivesse ânimo e desejo de continuar na escola. Diante de toda essa situação, Rubem Alves nos ensina: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. E olha que são muitas metamorfoses na nossa vida particular, na nossa vida profissional, em nossas vidas enquanto estudantes, enquanto aprendizes. E essa metamorfose, ela é constante, nem é todo dia, é toda hora, a todo momento, o tempo todo, nós precisamos estar metaforseando para que a gente consiga, de fato, superar e continuar com a nossa tarefa, que é essencial. Diante disso, é preciso pensar o fazer pedagógico. Professores, professoras, queridos colaboradores, a única certeza nesse momento é que o mundo vive mudanças, transformações e rupturas. Nenhuma delas a gente pode dizer que acontece separada das outras. As mudanças provocam transformações, e as transformações provocam rupturas. Rupturas de conhecimentos, rupturas de certezas, rupturas de paradigmas, rupturas de toda forma que está enraizada, que está, de alguma forma, fixada e que as pessoas hoje não dão conta delas. Elas não servem para esse tempo que a gente está vivendo. Esse pensar pedagógico, do fazer pedagógico, nos convida a ver o profissional da educação. E a gente observa que se esse profissional está com medo, está angustiado, cheio de dúvidas, incertezas, significa que ele está conectado com a realidade que a gente vive. Qualquer profissional que diz que está tranquilo, que está tudo certo, que tudo que está acontecendo na realidade dessa pandemia é coisas inventadas, que não existem, essa pessoa está fora de contexto, não está em conectividade com o tempo que a gente vive. E essa pessoa, com certeza, não tem nada a contribuir. Porque essas certezas hoje não contribuem para a gente se tornar um professor melhor e nem ensinar ou estabelecer conteúdos que, de fato, fazem a diferença na vida dos estudantes. Ninguém foi preparado para a realidade que contempla o trabalho virtual, já foi dito isso. E não foi preparado mesmo. Ninguém fez um curso superior que a matriz curricular privilegiasse como nós devemos realizar uma aula virtual, uma aula à distância,
Como é que nós faríamos um ensino híbrido? De que maneira a gente estabeleceria diretrizes curriculares ou, quem sabe, algum currículo para ser contemplado? O professor tem que preparar aulas não presenciais e tem que preparar as aulas não presenciais com características, com forma de presencial, porque no ensino híbrido as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E quando isso acontece, muitas vezes nós enfrentamos barra pesadíssima. Conversando com uma professora ontem, ela me contando que uma mãe ficou possessa porque a internet dela caiu e ela não conseguiu ouvir, entender o que a professora estava explicando na aula, e quando ela consegue conectar outra vez, ela briga ferozmente com a professora, desacata a professora, e a professora, com toda a paciência, com toda a sabedoria, ela contorna a situação, dizendo para a mãe que ela vai agora criar o exercício que ela perdeu, ela agora vai colocar na tela para que ela consiga ver o exercício, que ela consiga orientar o seu filho. E isso é uma coisa que precisa ser aplaudido de cada professor, de cada professora. Inclusive, a professora Rosimeire me disse várias vezes que precisa fazer isso com vocês, que ela os aplaude de pé todos os dias, pela garra, pela vontade, pela disposição de fazer e de se lançar para aquilo que vocês nem conhecem. E vão lá, né, metem a cara e continuam fazendo, errando e aprendendo com os erros. Outra questão que nós precisamos pensar muito é o aluno que assiste aulas pela internet, os vídeos, muitas vezes as nossas aulas gravadas se tornam cansativas. Porque a nossa aula presencial, a gente discute, conversa, está junto. E na aula à distância, muitas vezes gravada, que não tem oportunidade, o aluno não tem oportunidade de falar, pausa, professor, agora eu preciso entender o que você falou, repete, me explica de outra forma. Os vídeos na internet muitas vezes são cansativos. E as crianças que antes aguentavam muitas vezes uma aula, durante a aula, prestando atenção, 10 minutos, 20 minutos, hoje muitas vezes a gente quer que ele seja o artista e aguenta assistir 2 horas de aula. Vocês já pensaram isso? E agora, professor, e agora, colaborador? Diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que eu os convido a fazer é tomar uma posição. E essa tomada de posição significa tomar as rédeas da situação e fazer o que tem que ser feito. E já que tem que ser feito, que seja bem feito, não é assim que eu sempre disse? Essa posição de não ser alguém que é coitado, a posição de alguém que é considerado um professor que está sendo humilhado, que está sendo maltratado, que não pode, que não isso e não aquilo. A posição que eu os convido a tomar é a posição de protagonista. Você agora é o sujeito da sua posição de professor. E você vai fazer tudo o que tem que ser feito da melhor maneira. E eu os aplaudo por isso. Outra questão importante é superar os saudosismos. Ninguém aqui pode dizer que ontem foi bom, que ontem era interessante, que o ano passado, que há 2 anos, que há 10 anos era muito importante. Agora nós temos que superar esse saudosismo e viver o agora, o imediatamente, o já. É isso que tem que acontecer. E muitas vezes vamos precisar realizar várias atividades ao mesmo tempo durante a aula que a gente está fazendo e está apresentando. Porque nós vamos ter que atender as crianças com muitas vezes atividades impressas, vamos ter que fazer aulas ao vivo na sala de aula para serem transmitidas online para quem está em casa. Precisamos fazer só aulas online e isso tudo requer de cada um de nós uma disposição, um esforço, um desejo, uma vontade, uma autoestima, uma alegria que nunca antes foi solicitado de nós. Precisamos também aprender a cometer erros e aprender com eles. Vocês já fazem, mas é preciso lembrar. Cometer erros, aprender com eles. Como ninguém teve oportunidade de criar um compêndio, um manual para nos ensinar a fazer o que temos que fazer agora,
Qualquer coisa que a gente fizer agora, temos que considerar um caminho para acertos. E os erros precisam ser degraus para a gente aprender e avançar. Mas para isso tudo acontecer, nós precisamos estar abertos para adaptação. Não para ganhar uma disputa, mas para nos manter enquanto professores, para nos manter enquanto pessoas que são capazes de organizar todo esse contexto, toda essa caminhada, para que a gente, de fato, consiga fazer algum tipo de educação. Essa adaptação é uma adaptação que só vai fazer com que cada um cresça. E esse crescimento faz de cada um de nós gigantes, e gigantes no sentido de não desistir. Gigantes no sentido de estar à disposição e de fazer o que tem que ser feito. Nós somos gigantes no sentido de vencer obstáculos, de vencer qualquer situação que for colocada diante do nosso trabalho, para que a gente, de alguma maneira, não consiga chegar lá. Nós estamos chegando. E o que praticar diante de tudo isso? Eu os convido a praticar a pedagogia camaleoa. Eu chamo de pedagogia camaleoa a prática de ensinagem, a prática pedagógica que você tem capacidade de adaptar de acordo com a situação, de acordo com a necessidade, de acordo com o interesse, de acordo com o que for preciso. Você não vai fazer uma pedagogia tradicional, progressista ou libertária. Vai fazer uma pedagogia de acordo com o que for preciso, necessário. E por isso, o seu conhecimento precisa ser ampliado de forma extraordinária, porque agora o professor não pode saber apenas de um jeito, ele precisa saber de muitas formas aquilo que ele ensina. Para que isso aconteça, ele precisa apostar na transformação, que a gente já falou lá atrás. Uma transformação que modifica, que transforma, e que, através da resiliência, o professor seja capaz de transformar tudo aquilo que é obstáculo em caminho, em oportunidade de fazer diferente, em oportunidade de se recuperar, em oportunidade de transformar tudo que é dor, transformar em algo que o torna mais forte, mais poderoso, mais em condição de fazer o que é preciso fazer. A resiliência transforma todos os problemas em oportunidades, em caminhos, porque na verdade, a gente se faz durante o caminhar, não é isso? Mas para isso é preciso coragem. E é uma coragem extraordinária, assim como a docência que vocês já fazem. Uma coragem de iniciar todo dia, uma coragem de recomeçar, uma coragem de mudar tudo no meio do caminho, a coragem de reaprender o que já foi aprendido, a coragem de esquecer tudo que foi aprendido e aprender do começo. E para isso a gente precisa de ter atitude. E essa atitude é algo super importante, porque eu não posso tratar agora a educação, o professor como coitado. Esse professor agora, ele é alguém que é extraordinário, que é estupendo, que é líder, que é vencedor. E a atitude é a atitude de vencedor, é a atitude de quem tem a oportunidade e o desejo de fazer diferente. E nessa questão, nós vamos encontrar outras pessoas que vão dizer, mas por que você faz assim? Você não podia, você não precisa. Hoje nós precisamos. Hoje nós precisamos, além de estar atualizados e antenados com tudo que acontece, com tudo que precisa ser ensinado, nós precisamos ter a atitude de humanidade. E essa atitude de humanidade e de quem é alguém que vai acertar, que vai vencer, essa atitude faz com que a gente entenda que o normal hoje deixou de ser normal. O normal mudou. O normal muda, não é mais o normal que a gente falava antes. O normal agora é anormal, é diferente, é mutável, é líquido. Para a gente dar conta de tudo isso e para a gente continuar professores, a minha sugestão é que a gente aprenda e pratique metodologias ativas, particularmente aquelas que são próprias para o ensino remoto e para o ensino híbrido.
Essas metodologias ativas são muito interessantes, muito importantes e ajudariam e facilitariam muito o trabalho de cada professor, de cada professora e de todos aqueles que se interessarem por aprender um pouco mais. Até porque, se a pandemia nos permitir voltar à sala de aula presencial, essas metodologias ativas também serão estupendas para a gente trabalhar com os nossos alunos nessas mesmas salas. Entendendo sala de aula, todo lugar que tem alguém que quer estudar e nesse lugar tem alguém que quer ensinar. Isso aí é muito importante. E o tempo da escola é todo o tempo que qualquer tempo que a pessoa queira estudar e alguém queira ensinar. O que praticar diante de tudo isso? A primeira sugestão é que a gente se valha dos recursos digitais. Todos os recursos digitais que você puder lançar mão, desde o celular, que é o primeiro que está à sua disposição e à disposição de todos os estudantes, ainda que muita gente não tenha acesso a esses recursos, não tenha acesso à internet, nós precisamos lutar para que todos tenham. E esses recursos digitais, muitas vezes, precisam que a gente os domine, que a gente tenha condições de aprendê-los para fazer deles nossos auxiliares, e não alguma coisa para a gente usar de vez em quando apenas como ilustração. Valendo-se dos recursos digitais, nós precisamos fazer e viver o novo toda hora. Não é nem todo dia, é toda hora. O novo, que não é novidade, mas o novo, que é a modificação, que é alguma coisa diferente, nós precisamos fazer todo dia. Transformar nossas técnicas, nossas dinâmicas, nosso conteúdo, de forma que nós mesmas consigamos ensinar e aprender e fazer nossos alunos se interessarem e querer ver de novo isso aí. Criar dinâmicas de movimento lá na casa de cada um, fazer com que fazer uma dinâmica, uma brincadeira, para que ele saia do lugar, para que ele consiga perceber que ele está numa sala de aula e que ele não pode deixar de viver aquele momento quando o momento escolar. Dentre outras coisas, eu considero importante, por exemplo, que o aluno assista a aula sentado, uniformizado, como se estivesse em aula. Porque fazer a aula deitado, como se estivesse em período de férias, assistindo a um videozinho, a um joguinho, não vai fazer com que as nossas aulas rendam. Então, talvez fosse o caso de a gente convidar nossos alunos a viver um momento de aula mesmo, de uniforme, sentado, com seus cadernos, com seu material escolar, todo organizado para que isso tudo aconteça. Tudo de uma forma nova, mas de maneira que a gente realmente cresça. Para isso, a gente vai precisar ressignificar o ensino, a aprendizagem, a sala de aula, e o contexto que a gente vai chamar de ensino. Nós vamos ter que modificar. Nós vamos ter que ressignificar a palavra aluno, estudante, aprendiz. Nós vamos ter que ressignificar, dar um significado novo para tudo isso que a gente está vivendo. Explorando todo o material que a gente conseguir, explorando toda forma de sites e de recursos que a internet possa nos oferecer. Para isso tudo, também nós precisamos explorar e praticar a empatia com nossos colegas, com as crianças, com as famílias delas. Muitas famílias estão desempregadas, não têm condição nem de colocar comida na mesa. Imagina vocês como é que essa família vai conseguir se organizar para fazer o filho assistir a uma aula remota. Como é que seria isso? Então, nós precisamos de empatia, tratar a todos de maneira que eles se sintam acolhidos, de maneira que eles se sintam importantes e façam daquele momento algo que vai ser relevante para as suas vidas. Porque, para tudo isso, cada um vai ter que se reinventar. A família vai ter que se reinventar, a escola vai ter que se reinventar, os professores terão que se reinventar, os conteúdos terão que ser reinventados. E qual é o conteúdo principal para a gente ensinar?
humanidade. Reconhecimento do humano. E esse reconhecimento do humano faz com que a gente queira fazer do outro o nós nele. Se ele é importante, se eu sou importante, ele é importante porque ele é, para mim, também alguém importante. E isso é muito delicado de tratar no tempo de pandemia, mas é necessário. Nós precisamos estar perto, de maneira segura, é claro. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, porque todos precisam ter pertencimento. Professores precisam pertencer à escola, os alunos precisam pertencer à escola, nós todos precisamos ter pertencimento do bem-querer de cada um, precisamos pertencer ao outro. Por isso a gente chama, meus alunos, minha escola, não é assim? Meu professor, minha família. E quando a gente fala isso, nós não estamos dizendo isso porque somos possessivos. E é meu porque eu sou possessiva. Eu estou dizendo que é meu no sentido de pertencimento. E quando trabalhamos com essa questão do pertencimento, nós nos tornamos presentes porque somos presença mesmo na ausência na vida de todos, na medida em que somos significativos e importantes. Nessa situação toda, o objetivo do professor, agora, mais que nunca, é ensinar conceitos fundamentais que oportunizem o aluno a pensar de forma crítica e criativa, de modo que ele transforme os conteúdos em recursos para resolver os seus problemas, em recursos para eles resolver aquilo que for empecilho em sua vida, que clareie, que dê para ele a oportunidade de fazer daquele conteúdo algo útil em sua existência. Isso é muito importante. Para isso, para que o professor cumpra esse objetivo, ele precisa ser semeador. E aí é aquele texto bíblico do semeador. Ele vai semear, e as sementes vão cair em terras férteis, em terras mais ou menos, e em terrenos que são áridos. Mas as sementes que caírem em terras férteis, de alguma maneira, essas sementes elas vão se tornar, vão se frutificar, elas vão florescer, elas vão tornar as pessoas melhores e vão fazer as pessoas aprenderem com todo esse conhecimento, porque foi semeado e essa semente ela vai brotar. E ao brotar em terrenos férteis, elas se tornarão elementos fundamentais para a nossa continuidade, enquanto professores, enquanto alunos e aprendizes, enquanto sociedade que precisa, além de conteúdo da ciência, em conteúdo para a vida. Por que eu digo isso? Lá na palavra, nós vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dizendo assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, qual que é o convite? Nós precisamos tomar rédea da situação e ir. Nós vamos, porque o espírito da covardia nos torna medrosos, nos torna pessoas que vamos ficar debaixo da cama, debaixo da mesa, escondido em algum lugar, esperando os problemas passarem. O espírito de poder, de amor e de equilíbrio nos fazem tomar rédea da situação e fazer do amor aquele amor ágape, nos tornando à disposição de qualquer um de forma incondicional. E isso faz com que o outro se sinta pertencente, acolhido, e isso é muito importante, e sinta a presença de cada um de nós, já que não podemos abraçar fisicamente, mas as pessoas se sentirão abraçadas, acolhidas, dentro desse processo de vida, porque nós estamos com elas e falando com elas e vivendo com elas. Em 1 Crônica 28, 20, nós vamos encontrar: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você.
Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. E eu quero dizer que o principal templo do Senhor somos cada um de nós. E nesse templo estão inclusos tudo que há de melhor, tudo que foi proposto para o mundo todo. Falta a gente se colocar em serviço e transformar o que existe na gente em conteúdos que nos tornam pessoas de bem, pessoas benquistas, pessoas bem resolvidas e que esteja sempre de braços abertos e de mãos estendidas para aqueles que estão à nossa volta. Para encerrar, já nessa direção, eu gostaria de falar com vocês que Rubem Alves nos ensina que a missão do professor neste processo não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão dos professores é provocar a inteligência, provocar o espanto e a curiosidade. Porque a inteligência, o espanto e a curiosidade é que movem o mundo. Não é a resposta que faz com que todos os problemas sejam resolvidos. É a pergunta que é feita, porque ela provoca o caminhar, o ir atrás, o ir ao encontro, a investigação, a capacidade de buscar essa resposta. E isso é muito importante. E por que tudo isso é interessante? Porque o professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe quando cessa a sua influência. E eu sei disso e vocês sabem. Muitos de vocês já disseram a mim que gostariam que fosse de chegar à condição que eu cheguei. Ah, professora, eu quero ser você quando crescer. E vocês, com certeza, já ouviram isso de alunos seus, de pessoas que estiveram à sua volta. Isso é muito importante. Isso nos lisonjeia. Isso nos faz grandes, importantes, bem-quistos, queridos, bem resolvidos. E eu quero dizer para vocês que hoje eu os aplaudo, porque vocês estão sendo isso para os seus alunos, para os seus estudantes. E agora, para a gente ir fechando essa palavra, gostaria que prestassem atenção nesse videozinho. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Gostaram desse vídeo, gente? Minha homenagem a vocês. Meu desejo que vocês estejam cada vez mais fortalecidos, que vocês estejam cada vez mais engajados neste novo processo, que vocês estejam
inteiros nessa tarefa que hoje chama vocês quase que como combatentes de guerra. E é nessa situação que eu faço a minha reverência a vocês. Quero muito que vocês estejam muito bem. Parabéns a vocês que estão nesse enfrentamento. Parabéns à secretaria que teve a iniciativa de convidá-los a viver um momento diferente. Parabéns a vocês que não estão tendo medo de errar e tendo oportunidade de acertar em cada momento, em cada situação, cada vez que tentam. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês mais uma vez. É claro que eu gostaria de estar presente, abraçando, sentindo, vivendo, vibrando com vocês. Já que isso não foi possível, que a gente faça isso agora. O meu abraço a cada um de vocês, meu abraço à professora Rosimeire, que me convidou, ao professor Péricles, que tanto se empenhou para que tudo isso desse certo e que isso tudo acontecesse. Muito obrigada, um grande abraço para vocês. Até outra oportunidade.